Olá, alunos! Nesta semana, nós continuaremos a atividade da semana anterior. Na semana anterior, nós analisamos cartazes que traziam a temática da discriminação, e essa temática continuará em discussão. A atividade 8 do caderno Trilhas de Aprendizagem pede para que vocês analisem os anúncios que foram publicados em diferentes tempos, em diferentes épocas e com finalidades, objetivos, motivos diferentes. E após a análise desses cartazes, nós teremos que responder as perguntas. Observe esse primeiro cartaz. Ele tem um título que está em letras maiúsculas, ele tem a imagem de uma mulher mostrando o braço, dando um sinal de que ela é forte, né, de que ela tem força. E nós vemos que no anúncio é representada a imagem de uma mulher. É muito importante essas anotações que eu fiz agora, que vão ajudá-los a responder as questões propostas. Esse anúncio, que está classificado como anúncio 3, ele é um cartaz pensado para ser uma propaganda de guerra dos Estados Unidos. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, como soldados homens saíam para ir à guerra, o que o país, os Estados Unidos, tentava incentivar? Eles tentavam incentivar as mulheres americanas a trabalharem durante a Segunda Guerra Mundial. Não é à toa que a tradução do que está escrito no cartaz seria: nós podemos fazer isso, né? Nós podemos, nós somos fortes, nós somos trabalhadoras. Então, o objetivo principal desse cartaz, que foi feito por volta de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, era incentivar as mulheres a trabalhar, né? Então, depois, o que nós podemos ver? Esse segundo cartaz, que está classificado como anúncio 4, o título dele é: Eu não tolero abuso. Ambos os cartazes, eles trazem a mesma imagem, porém, esses cartazes, eles foram produzidos por volta do ano de 1970, com o fortalecimento do movimento feminista. O movimento feminista é um movimento de mulheres que lutam pela igualdade entre homens e mulheres. Que tipo de igualdade? O direito ao voto, que antes não era um direito garantido às mulheres e hoje é. O direito à equiparação salarial, ou seja, se eu exerço o mesmo cargo que um homem, eu tenho o direito de ganhar o mesmo salário. Então, o movimento de mulheres, ele luta por essas causas e outras das mais diversas. Nesse caso, Eu não tolero abuso. Esse cartaz, ele faz uma campanha pelo fim da violência contra a mulher. E aqui, esse cartaz, ele foi lançado pela Prefeitura de Curitiba em 25/11/2014, e a Prefeitura fazendo uma campanha contra o abuso sexual no transporte coletivo, no caso, ônibus, trens. Se vocês observarem, o cartaz anterior, na época, em 1940, ele não teve muita repercussão, ele não teve muita fama. Ele era um cartaz que o objetivo dele era uma campanha para chamar as mulheres a ocuparem postos de trabalho. Em 1970, o mesmo cartaz, ele foi ressignificado, ou seja, pegaram aquela mesma imagem, aquele mesmo movimento do braço que mostrava a força, que mostrava eu posso, e utilizaram mulheres novamente com o mesmo movimento. Eu posso o quê? Eu posso denunciar.
eu não vou tolerar a violência contra a mulher. Então, assim, o objetivo desses 2 cartazes é incentivar para que as mulheres denunciem os casos de abuso dentro do transporte público, os casos de desrespeito, né? Então, o principal objetivo desses cartazes é incentivar o empoderamento feminino. O que seria o empoderamento feminino? A luta pela igualdade. Então, do mesmo jeito que as mulheres, como eu disse, lutaram pelo direito de votar, elas lutam também pelo direito de serem respeitadas, independente do lugar em que elas estiverem, e também elas têm o direito de não serem culpabilizadas pela violência que elas sofrem, né? Se vocês observarem casos de violência contra a mulher ou caso de desigualdade em relação a homens e mulheres, é só nós observarmos, por exemplo, uma jogadora de futebol feminino. Ela exerce a mesma função que um jogador de futebol masculino. Aos poucos, o futebol feminino vem ganhando reconhecimento, só que a gente percebe que uma mulher jogadora de futebol feminino está bem distante de ter um salário equiparado a um jogador de futebol masculino. Então, as mulheres continuam lutando pelo direito de igualdade salarial, pelo direito de serem respeitadas onde elas estiverem, né? Pelo direito de estudar, pelo direito de poder viver uma vida como mulher sem violência. Nós sabemos que muitas mulheres são chefes de lar, muitas mulheres sustentam suas casas. Então isso é bastante importante, a questão do respeito, a questão da equiparação salarial, a questão de realmente não tolerar o abuso e repudiar quaisquer formas de violência. Então, nós, continuando no anúncio 4, nós observamos que as mulheres elas enfrentam situações muito difíceis de desrespeito no transporte público. Tanto a gente pode observar que isso é verdade, que criou-se delegacias da mulher dentro das estações de metrô, para que as mulheres denunciem quando elas forem importunadas, desrespeitadas no transporte público. Em seguida vem o anúncio 5. Se for para ajudar as meninas, ela troca de cor favorita por um dia. Então aqui nós temos a personagem Mônica, que como no anúncio 3 e 4 é uma mulher, né? Nós percebemos que todos os cartazes têm isso em comum. Nós percebemos que o movimento da mão da Mônica, do braço, é o mesmo movimento que as mulheres fazem nos cartazes anteriores, ou seja, é um movimento que indica o poder da mulher, o empoderamento feminino, e nós percebemos que também se trata de uma mulher. Então essas são as aproximações que nós podemos observar que os 3 cartazes eles têm em comum. Nós sabemos que a cor da roupa da Mônica é vermelha e que ela resolveu usar uma roupa laranja. Por que será que ela resolveu usar essa roupa laranja? Esse cartaz é uma homenagem de uma instituição chamada #Donas da Rua, ao Dia Internacional pelo Fim da Violência contra as Mulheres e Meninas, que tem a cor laranja como representante de um futuro mais vibrante e otimista para elas. Então, é uma campanha pelo fim da violência contra meninas e mulheres. E aí, a Mônica é a representante dessa campanha. Em seguida, nós temos o seguinte texto. Desde 2007, a personagem Mônica é embaixadora do Unicef e defende os direitos das crianças e adolescentes. Em 2016,
Maurício de Souza Produções assinou os Princípios de Empoderamento das Mulheres da ONU, uma iniciativa da ONU Mulheres e do Pacto Global que orienta o setor privado na promoção da igualdade de gênero no ambiente de trabalho, mercado e comunidade. O projeto Donas da Rua conta com a parceria da ONU Mulheres, a entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres, fundamentada na visão de igualdade consagrada na Carta das Nações Unidas. A ONU Mulheres, entre outras questões, trabalha para a eliminação da discriminação contra as mulheres e meninas e a realização da igualdade entre mulheres e homens como parceiros e beneficiários do desenvolvimento, direitos humanos, ação humanitária, paz e segurança. Então, nós podemos observar, por exemplo, em comum, todos os cartazes representam mulheres. Nós podemos observar o gesto em comum. Nós podemos observar também que em todos os cartazes existe a representação feminina, existe a presença de mulheres. O que nós podemos notar nesses cartazes de diferente? O objetivo do cartaz. Esse cartaz, por exemplo, foi feito para incentivar as mulheres a trabalharem enquanto os homens iam para a guerra. Esse cartaz, ele representa a questão do movimento feminista, né? Em 1970, essa imagem ela foi ressignificada e aquilo que era para dizer que a mulher tinha força para o trabalho passa a ser uma representação de que a mulher tem força para enfrentar a violência contra ela. Então, nós percebemos que o que eles têm de diferente? A época em que ele foi feito, né? Um durante a Segunda Guerra, o outro em 1970, o outro no contexto bem atual, esse da Mônica, feito pela ONU Mulheres, né? Com a Dona das Ruas. E nós observamos também, nós podemos observar também que em todos os cartazes, assim, o que aproxima são mulheres. Na página 52, nós temos a atividade A. Os cartazes dos anúncios, mesmo tendo sido veiculados, ou seja, produzidos, feitos, em tempos e com objetivos diferentes, mantêm aproximações e distanciamentos, tanto no seu aspecto formal, na sua forma, as figuras, né, a parte do desenho, quanto ao conteúdo. No caso do conteúdo, aquilo que está escrito, a mensagem que quer passar. O que vocês vão apontar? Aproximações e diferenças em cada cartaz. Então, vocês vão pegar o anúncio 3, 4 e 5 e dizer o que eles têm em comum. O que se observa na imagem, no texto, no para que o cartaz foi feito, o que se observa que os cartazes têm em comum? Que você percebe semelhança, que você percebe que é igual. E depois, nos quadrados ao lado, vocês vão colocar entre o anúncio 3, 4 e 5 o que distancia neles o que há de diferente. E aí vocês vão colocar aquela discussão que nós já fizemos acima. Na questão B, qual é o título de cada um desses anúncios publicitários? Como na atividade da semana anterior, o título, vocês podem observar que o título nos cartazes, eles vêm em letras maiores, né? Porque eles precisam ser bastante evidenciados para a pessoa poder fazer a comparação entre o texto escrito e a imagem. Então, está bem fácil identificar o título. Na questão C, analise toda a produção gráfica dos anúncios e responda. O que representa a imagem da mulher em cada um deles? Então, existem mulheres nos cartazes. Essas mulheres, entre si, elas têm em comum um gesto. Então,
O que que essa imagem da mulher representa? O que que uma mulher, quando faz esse gesto, o que que ela quer representar? Tanto no anúncio 3, 4 e 5 será a mesma representação. Por isso vocês têm que identificar o porquê desse gesto. Na questão D, especificamente sobre o anúncio 5, qual é a relação da cor do vestido da Mônica com os demais anúncios? Por que é tão importante a personagem ter aceitado a troca de cor do seu vestido usual? Então, nessa questão vocês vão observar basicamente o fato dela ter trocado de roupa, do vestido vermelho para o vestido laranja. O que que a cor laranja representa? Isso também foi dito anteriormente. Considerando o contexto de produção de cada um dos anúncios, responda o que cada um promove. O anúncio 3, o anúncio 4 e o anúncio 5 quer divulgar um serviço? Quer divulgar um produto? Quer fazer uma campanha? Ou quer promover uma instituição? Então, vocês observem novamente os 3 cartazes e tentem pensar para que esses cartazes foram feitos. Para divulgar algum serviço, um produto, para fazer uma campanha contra algo ou para promover uma instituição. A questão F é uma questão pessoal, vocês responderão com as próprias palavras de vocês. Qual a relevância e impacto os anúncios 4 e 5 causam em nossa sociedade contemporânea? Por quê? Olhando os anúncios 4 e 5, o que ele causou em você? Provavelmente o que causou em você é o que causará em outras pessoas. E o porquê que causou aquilo em você? Sendo uma mulher lutando contra alguma forma de violência, o que aquilo representa para a sociedade contemporânea? Se quiser saber mais sobre o projeto Donas das Ruas, vocês podem acessar o link no final, né? E ler tiras, né? História em quadrinhos, comentários e outras informações importantes sobre o projeto em parceria com a ONU Mulheres e Maurício de Souza Produções. Abaixo tem o site para vocês pesquisarem mais. Eu vou pedir para vocês realizarem a atividade do caderno Trilha de Aprendizagem. Vocês vão tirar uma foto e enviar para o professor. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, entre em contato pelo professor por meio de mensagem ou a gente pode marcar também uma reunião pelo Google Meet. Então, até mais, bons estudos!